da Bíblia, o livro de Ezequiel. Boa tarde com Jesus. Mais uma vez nós vamos continuar a nossa leitura no livro do profeta Ezequiel. Nesta tarde, iniciando no capítulo 29, profecia contra o Egito. No ano décimo, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que posas no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios se apegarem às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo o peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairás. Não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves dos céus te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porquanto se tornaram um cajado de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebrastes, e lhes rasgastes todo o ombro, e quando se apoiaram em ti, te quebrastes, e lhes fazia tremer todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti destruirei homem e animal. E a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Porquanto disse: o rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde a torre de Siene até aos confins da Etiópia. Não passarás por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos, porque tornei a terra do Egito em desolação no meio das terras desoladas, e as suas cidades, entre as cidades desertas, se tornarão em desolação por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. Porém, assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos, entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, à terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. Mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não domine sobre as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel, para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade, quando olharem para trás deles. Antes saberão que eu sou o Senhor Deus. E sucedeu que no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito,
e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isto será recompensa para o seu exército. Como recompensa do seu trabalho com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, porquanto trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e abrirei a tua boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Outra profecia contra o Egito. Capítulo 30. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza, e dize: assim diz o Senhor Deus: gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado será o tempo dos gentios. A espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados do Egito, e tomarão a sua multidão, e serão destruídos os seus fundamentos. Etiópia, Pute e Lude, e toda a mistura de gente, e Cube, e os homens da terra da liga, juntamente com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e descerá a soberba de seu poder, desde a torre de Siene, ali cairão a espada, diz o Senhor Deus, e serão desolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das suas cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe darem auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito, por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele e o seu povo com ele. Os mais terríveis das nações serão levados para destruírem a terra. Desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de mortos. E secarei os rios, e venderei a terra, e entregar-se-ão na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estrangeiros. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Nofe, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito. E porei o temor na terra do Egito, e assolarei a Patros, e porei fogo a Zoar, e executarei juízos em Nó, e derramarei o meu furor sobre, sim, a fortaleza do Egito. E exterminarei a multidão de Nó. E porei fogo no Egito, sim, terá grande dor. E Nó será fendida, e Nofe terá angústias cotidianas. Os jovens de Aven e Pinte-Bezete cairão à espada, e as cidades irão em cativeiro, e em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os juncos do Egito. E nela cessará a soberba do seu poder, uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano 10º, no primeiro mês, o 7º do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para lhe aplicar remédios, nem lhe colocarão ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte para pegar na espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada.
e espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei pelas terras, e fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. Eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor. Quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito, e espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as terras, assim saberão que eu sou o Senhor. A glória da Síria, capítulo 31. E sucedeu no ano 10º, no 3º mês, no 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem é semelhante na tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombras ramagens e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exaltou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava sobre as muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podia obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fim com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto ele elevaste na tua estatura, e se elevou a sua copa no meio dos expressos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura, eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. E estrangeiros das mais terríveis nação o cortarão, e deixar-lo-ão. Cairão os seus ramos sobre os montes, e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre as suas ruínas, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus renovos, para que todas as árvores juntos, as águas, não se exaltem na sua estatura, nem levante a sua copa no meio dos ramos expressos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura. Porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, com os que descem à cova. E todas as árvores do Éden, a flor e a melhor do Líbano, todas as árvores que bebem água,
se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes com ele descerão ao inferno e juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que habitavam à sombra no meio dos gentios. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia serás precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Que Deus possa continuar vos abençoando, dando uma boa tarde, uma tarde abençoada pelo Senhor. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.